Eu sou Eliane Verdério, sou administradora e sou CEO e cofundadora da Iguana Esportes. Eu comecei a correr com 19 anos, mais ou menos, e isso veio naturalmente porque desde a minha infância e minha adolescência eu sempre fui super ativa com diferentes atividades esportivas, desde aeróbica e jogava um pouco de vôlei, mas eu gostava mesmo de lutas. Então eu lutava jiu-jitsu, fazia boxe, muay thai, e aí um treinador meu de boxe, que era bem conhecido, Miguel de Oliveira, e que faleceu, ele foi meu grande incentivador a começar a correr. Então eu treinava boxe com ele e ele começou a me chamar para ir treinar corrida no sábado, saía da companhia atlética ali e assim eu comecei a correr. E nunca tinha ido numa prova de rua, mas eu comecei a gostar como um treino complementar. A corrida, o esporte, eles têm um papel muito importante porque eu gostava muito de treinar, era meu estilo de vida, adorava academia. Eu mudei para São Paulo, eu não sou daqui de São Paulo, eu vim para cá com 17 anos e eu já sabia até a academia que eu ia treinar. E eu vivia em eventos esportivos, gostava de conhecer os triatletas, conheci o Mark Allen, conheci vários atletas e eu gostava muito da questão da psicologia do esporte, do que aquilo te ajudava a ter uma mente forte, preparada, um corpo saudável, enfim. E quando eu tinha 24 anos eu fiquei doente. Eu tive hepatite B crônica e afetou muito o meu fígado. Eu tive que fazer quimioterapia. O esporte, todo o meu conhecimento e minha prática que eu tinha esportiva foram determinantes para o meu tratamento. Eu estava no último ano da GV, uma faculdade super puxada, sozinha, num momento de vida extremamente difícil, em todos os sentidos, financeiro, de vida, enfim. E eu tinha muito que terminar minha faculdade. E a recomendação médica era para eu sair da faculdade, o tratamento era pesadíssimo, que eu não ia conseguir estudar, enfim. E ali eu tracei aquele período da minha vida, que foi em torno de 6 meses, como um ciclo de treino para uma maratona. Eu decidi continuar a faculdade, e sozinha aqui em São Paulo, e eu acordava de manhã como se eu fosse para um treino. Eu ia, na verdade, eu ia para a faculdade, a pé, passando mal, e eu ia lá e voltava e fazia alguns exercícios leves, porque eu pensava assim, eu não posso ficar parada, eu tenho que manter meu corpo forte, minha mente forte, então eu não posso me entregar. Então, todo esse conhecimento, essa experiência que eu tinha desde a adolescência, eu apliquei nisso. E assim, a minha linha de chegada era terminar meu tratamento e concluir a faculdade, né? Eu concluiria o tratamento em setembro, a faculdade em dezembro. E então, a partir desse momento que eu tive, assim, o fato de eu ter um corpo forte, ter esse conhecimento todo que o esporte traz, eu vi que isso era uma ferramenta transformadora e muito útil, principalmente no caso de você precisar ter saúde, né? Então, naquele momento, o fato de eu ter saúde, um corpo realmente forte, eu consegui vencer essa maratona, né? Que era o tratamento, que era terminar a faculdade, e, enfim. E a partir daí, uma Eliane morreu e nasceu outra, né? E eu queria contar para todo mundo, eu queria falar para todo mundo, eu virei a chata, tipo assim, olha, você precisa praticar atividade física, olha, você precisa correr, fazer uma luta, fazer uma dança, porque você pode um dia ficar doente. Se você tiver um corpo forte, se você tiver um preparo mental, você vai ter muito mais chance de sucesso. Eu tinha 25% de chances de sobreviver, porque eu caí tudo de pior eu era. Eu cronifiquei a doença, eu tinha um tipo de vírus que era o mais agressivo, ele estava acelerado, o meu fígado estava 30% maior, então eu tinha tudo contra mim. E eu acredito muito, até o meu médico
acredita muito que todo esse meu histórico esportivo, a minha determinação, que era isso, não, hoje eu vou treinar e o dia da minha maratona é o dia que eu terminar o remédio, tudo isso era super importante. Então, eu criei esse desejo de contar para as pessoas que elas deveriam fazer esporte. Coincidentemente, ou talvez destino, não sei, eu fui trabalhar, minha trajetória profissional se uniu à minha história pessoal. Eu terminei a faculdade, a GV, fui morar em Porto Alegre e eu fui trabalhar na RBS, que é a afiliada da Globo lá, né? Fui trabalhar lá. E aí eu fui trabalhar com mídia. Fui trabalhar na área de planejamento estratégico e lá eu tive contato, eu trabalhava na rede de jornais, na Zero Hora, e lá eu comecei a ter esse contato com conteúdo, com mídia, com o impacto da notícia, e aquilo para mim foi assim, eu adorei, me achei trabalhar com mídia, né? De lá eu fui trabalhar na Editora Globo, eu voltei para São Paulo no final de 99 e eu voltei no ano 2000, que era o ano do Globo.com, da internet, da bolha, né? E eu fui para uma área muito legal, que eu fui ser gerente de estratégia num projeto da Editora Globo, não só da Editora Globo, da Rede Globo, né, de toda a Globo, de cross-mídia, que eles estavam vendo como integrar as revistas, a TV, os conteúdos e tal, e eu fui fazer parte desse grupo com a McKinsey, nesse projeto que mudou minha vida completamente, porque a gente foi estudar o que na época se chamava CCC, Content, Community and Commerce. E aí eu tive a oportunidade de ir para fora pela Globo, né? Pela Editora Globo. Eu fui para os Estados Unidos, fui para um congresso na Flórida, que se chamava M2, que tinha lá todos as mídias que estavam trabalhando com esse conceito, dentre elas a ESPN, a Disney, a Surfer, a revista de surf, né? E a Runners estavam lá. Conheci um cara muito bacana que é o Mike Greenham, que representava a Runners World, enfim. E lá eu falei, nossa, é isso. Esporte, evento, e-commerce, conteúdo, revista, eu amava revista, é isso, né? Me achei. Numa dessas viagens que eu ia a trabalho, eu ia em outro congresso que se chamava Fólio, que acontecia justamente na época na semana da Maratona de Nova York. Então, neste ano 2000, eu fui para Nova York e vi pela primeira vez na vida uma maratona. Eu vi a Maratona de Nova York. E a hora que eu vi aquela maratona passando no Central Park, e o congresso acontecia bem ali perto e tal, né? E eu ia todos os anos, por 5 anos eu ia nesse congresso, mas a primeira vez foi nesse ano aí, né, 2000. Eu falei, nossa, né, já que eu mentalizei lá durante a minha doença que eu ia fazer uma maratona, um dia eu quero correr uma maratona. Mas eu comecei a falar, não, eu quero organizar uma maratona. E aí entrou isso na minha cabeça que eu queria organizar uma maratona e que eu queria ter um negócio de corrida. E aí, em 2013, eu abri minha empresa, né, com esse sócio e lançamos, e eu criei a revista O2 e eu gostava de ser publisher. Adoro ser publisher porque eu adoro conteúdo, então a Iguana, ela tem esse DNA que trouxe comigo nessa época, né, desde aí desse 96 que eu comecei a trabalhar na Zero Hora, até a Globo e todos esses projetos, todas essas experiências, e daí eu desisti do MBA e falei, vou abrir uma empresa, vou ser empreendedora e vou fazer uma revista e vou fazer eventos de corrida
e vou correr maratona, enfim, né? A Iguana, ela nasceu em 2005, né? 2005 tinha a revista O2 e não tínhamos eventos esportivos, nenhuma corrida, enfim. Mas havia o desejo muito grande de ter. E aí eu conheci o Paulo Carelli e a gente começou a namorar em julho de 95, julho de 2005. E o Paulo, ele tinha uma empresa, ele era sócio da Brasil Wild, uma empresa de corridas de aventura. Eu falei, nossa, só que quando a gente se conheceu eu nem me liguei, mas aí a gente começou a namorar, é óbvio, e daí eu comecei a ir nas corridas de aventura com ele, né, em 2005. Eu falei, meu Deus, quem faz uma corrida de aventura, que eu achei extremamente complexo, né, toda a parte de regularização, comecei a acompanhar ele, a parte da logística, a parte do evento em si, embora sejam muito menos pessoas, né, eu falei, vamos fazer corrida de rua. Paulo, a gente tem um desejo de fazer uma corrida de rua. Ele falou, não faço, mas eu vou ver como faz e vamos fazer. E assim nasceu o Circuito das Estações. Infelizmente, esse mercado, ele é machista, acho que até um pouco mais machista que os demais, né? Tanto é que as mulheres puderam votar e correr muito depois dos homens, né? A gente conhece aí N histórias, né? De atletas, Maratona de Boston, a Joan Benoit, a Kathleen, né? Enfim, então, na verdade, assim, existe preconceito. Acho que eu consegui me sair razoavelmente bem, por conta de sempre ter trabalhado em um ambiente predominantemente masculino, porque eu trabalhava na área financeira, de planejamento, eu sempre lidei muito a minha vida inteira profissional com machismo. E daí, quando eu entrei nesse meio esportivo, eu senti, e sinto, essa é a verdade. Não daria pra gente, pra Iguana, ser eu e mais uma mulher, isso é fato, né? Vamos dizer que estrategicamente, e graças a Deus, né, tem o Paulo, né, mas, enfim, a competência dele indescritível, né, a gente é super complementar em tudo, sabe, no trabalho, na divisão da empresa, enfim, mas o fato dele ser homem e ser quem né, uma pessoa que se relaciona super bem, facilita tudo, porque eu não teria a mesma abertura. A real é essa, eu não teria a mesma abertura. Por pesquisas que nós realizávamos, né, eu identifiquei que muitas mulheres tinham restrições para ir numa corrida e correr com os homens, ou até mesmo os namorados e maridos desincentivavam, e elas não se sentiam tão confortáveis. Isso era um ponto. E aí em 2007 eu fui para fazer a meia maratona, eu corri a meia maratona da Nike em São Francisco. Nossa, que experiência, né? Eu fiquei assim em êxtase, né? Só mulheres, né? O percurso, aquela festa, e aí fazia esmaltação e massagem e comprava e eu falei, pronto, o ano que vem vamos lançar a Vênus, né? E a gente lançou com a Nike, né? A Nike foi, assim, foi uma grande viabilizadora, né? Do nascimento das corridas femininas, né? E ela ficou com a gente uns 5 anos, eu acho, né? Então, assim nasceu a Vênus em 2008. E sabe o que é muito interessante? Não vou citar nomes, mas uma pessoa bem conhecida no mercado de tênis, quando ficou sabendo, né, que ia ter a Vênus, falou, Eli, não vai ter nem 500 mulheres correndo, que projeto vai nascer falido? Eu falei, como assim? Eu falei, aguarda, vamos ter 2.500 mulheres. Né? Eu falei, vamos conversar depois. E aí nasceu a Vênus, né, que em 2008 esgotaram as 2.500 inscrições
E foi maravilhoso, né? Aulas de yoga, e tinha maquiagem pré-corrida, e ativações, porque eu adoro ativação, eu gosto dessa questão sensorial dos eventos, a música e tudo que a gente vive nos eventos, eu acho fantástico. E aí nasceu a Vênus. E aí começou a crescer, né? E hoje o auge foi 2016, né? A gente chegou a ter 15 mil mulheres em cada corrida e foi magnífico, né? Não dá para dizer que eu sou equilibrada, viu? Acho que eu não sou equilibrada, né? Mas assim, como é que eu vivo tudo isso? Assim, eu não tenho filhos, né? O Paulo, a gente tem 2 enteados, enfim, mas o fato de não ter filhos meus, claro que me sobra mais tempo, né? Eu sou workaholic, eu tenho uma super dificuldade para dosar quanto eu trabalho, porque eu sou apaixonada pelo que a gente faz, enfim. Então, para mim é muito fácil ficar trabalhando, né? Graças a Deus eu tenho o Paulo. Então, assim, um ponto de equilíbrio na minha vida é o Paulo. E a gente, assim, a gente é super companheiro, né? Então, acho que em casa a gente divide tudo, como a gente divide o trabalho, a gente divide a casa, se tiver que cozinhar, a gente cozinha, a gente acorda cedo, cada um vai fazer seu treino e já começa a trabalhar. E o treino, a corrida é o que me equilibra. Então, por exemplo, o fato de eu ser workaholic, né? Quando é que eu consigo organizar a minha cabeça e a minha rotina? Quando eu acordo e treino. Então, para mim é determinante. Quanto mais cedo eu acordo, mais eu consigo equilibrar a minha vida para dar conta de tudo. Então, eu descobri, né, a pandemia nos ensinou muita coisa, e eu descobri que o meu horário auspicioso para acordar é 4h30 da manhã. Nem sempre consigo, por conta dos desequilíbrios, que é quando eu trabalho até muito tarde. A gente tem um número hoje, a Iguana reduziu muito, então hoje a gente tem muitos papéis na Iguana, a gente tem uma equipe fixa de 5, 6 pessoas, diferentemente de antes da pandemia, e aí a gente tem as equipes por evento, né? São pessoas que sempre trabalham com a gente, mas que estão lá por evento. Então isso nos sobrecarregou muito, então o equilíbrio ficou muito mais difícil. Então, para dar conta, eu tenho que acordar às 4h30 da manhã, para dar conta de treinar, meditar, rezar, né? Eu sou super católica, tenho muita fé em Deus, acho que é determinante. O dia que eu rezo, meu dia é maravilhoso. O dia que eu não rezo, meu dia já dá uma descompensada, né? Então é assim, acho que o equilíbrio está em acordar cedo, em tentar planejar o dia, em dividir com o Paulo, que é a nossa vida pessoal. E agora também eu tenho priorizado muito a família, né? Eu equilibro assim, eu equilibro a minha vida procurando sempre acordar cedo, treinando, rezando, trabalhando e tendo um tempo também para o meu casamento. Por incrível que pareça, eu e o Paulo, a gente consegue muito separar o trabalho da vida pessoal, né? Senão não daria, porque também a gente tem discordâncias no trabalho, então isso também é um ponto de equilíbrio, saber discordar, porque é fundamental para você evoluir, para você crescer, e brigar no trabalho e ficar bem em casa.